vamos agora fazer alguns exercícios de sala, começando pela questão de número 1, que diz: escreva a fórmula estrutural dos compostos a seguir. Começando aqui pela letra A, 2-metilpentano. Quando a gente vai, a partir do nome, desenhar a estrutura, a gente começa buscando como é a cadeia principal. Então aqui a gente encontra o prefixo pente, que nos diz que essa molécula possui 5 carbonos na cadeia principal, fora os carbonos das ramificações, certo? Então, vou precisar de 5 carbonos. O A nos diz que nós temos apenas ligações simples entre esses carbonos. E o O diz para a gente que isso aqui é um hidrocarboneto, ou seja, nós vamos ter apenas átomos de carbono e hidrogênio nessa molécula, certo? A questão pediu fórmula estrutural. A fórmula estrutural é aquela na qual a gente escreve os átomos, os carbonos e os hidrogênios. Então, a gente começa da seguinte maneira. Pentano são 5 carbonos, é verdade? Então, a gente vai lá e coloca os 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? As ligações entre eles são todas ligações simples. Aí a gente coloca aqui as ligações simples. Parará, ligações simples entre os carbonos, certo? Agora está na hora de pensar na ramificação. Olha só, eu vou ter uma ramificação do tipo metil. Aí a pessoa precisa conhecer como são os principais radicais. O radical metil é basicamente um grupo CH3. Então, eu vou ter um CH3 ligado aonde? Ao carbono 2 da cadeia principal. Bom, quando a gente vai desenhar a estrutura, a gente escolhe quem é o carbono 1, certo? Para a partir dele numerar os demais. Então, vamos supor que o carbono 1 é o da esquerda, é o primeiro da esquerda. Então, o carbono 2 vai ser esse bem aqui. Então, o que eu vou fazer? Nesse carbono aqui, eu preciso colocar um radical metil. Então, eu vou lá e puxo ou para cima ou para baixo, fica a seu critério. Eu quis puxar aqui para baixo e coloquei o radical metil, que é um CH3. Pronto. Agora que eu já tenho o esqueleto da cadeia principal, já posicionei a minha ramificação, para completar a molécula eu preciso apenas colocar os hidrogênios, né? Então, este primeiro carbono aqui, ó, tem uma ligação, o que significa que restam 3 hidrogênios, né? Faltam 3 hidrogênios para a gente conseguir completar as ligações dele. Esse carbono aqui, o 2, o carbono da ramificação, já está fazendo 3 ligações, portanto, ele vai ter apenas um hidrogênio. O próximo carbono aqui já está fazendo 2 ligações, uma com o carbono anterior, uma com o carbono seguinte, então faltam 2 ligações, o que significa que ele possui 2 hidrogênios, o mesmo carbono seguinte, 2 hidrogênios, e lá na ponta, o último carbono tinha apenas uma ligação, portanto, ele é um CH3. Então, é assim que a gente monta a fórmula estrutural dela, beleza? Na próxima, 3-etil, 2-metil-hexano. Mesma coisa, a gente vai pensar primeiro na cadeia principal. O prefixo que designa a cadeia principal está aqui, ó, ex. A pessoa pode se questionar, mas por que o prefixo não é o et que está aqui ou o met que está aqui? Porque etil e metil são ramificações. Nós identificamos que são ramificações porque tem o termo il. Então, todos os radicais, todas as ramificações terminam com il. Então, se tem il é ramificação, aí significa que não é a cadeia principal. Então, o prefixo da cadeia principal está aqui, ex. Então, nós vamos ter o quê? 6 carbonos na cadeia principal, que fazem apenas ligações simples, e essa molécula trata-se de um hidrocarboneto, beleza? Bom, nessa daqui eu vou fazer a fórmula de traços. Eu prefiro fórmula de traços. E aí, depois, olhando para a fórmula de traços, a pessoa, para responder a questão, pode fazer a fórmula estrutural. Veja como é mais simples fazer a fórmula de traço. 6 carbonos. Aí a pessoa faz um zigue-zague de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Pronto, tá aí a cadeia principal. A gente escolhe o carbono 1 para, a partir dele, colocar, então, as ramificações. Eu gosto de dizer que o carbono 1 é o da esquerda. Se você quiser dizer que é o da direita, não tem problema. E agora a gente pode colocar as ramificações. Lá no carbono 3 eu vou ter um radical etil. Novamente, a necessidade da pessoa conhecer as ramificações, certo? Radical etil, como o nome está dizendo para a gente, et. Nós devemos saber que isso aqui significa 2 carbonos. Então, é uma ramificação que tem 2 carbonos. Então, vou lá no carbono 3. Este aqui é o carbono 3. E vou colocar a ramificação nele, o radical etil. Então, olha só, o radical etil, como é que é? 1, aí faz uma curvinha, 2 carbonos. Eu puxei a perninha para a direita, podia muito bem ter puxado a perninha para a esquerda, não faria diferença, beleza? E agora nós vamos para a próxima ramificação, que é um radical metil, é o radical mais simples, apenas um carbono, que vai estar ligado lá no carbono 2. Aqui está o carbono 2, eu coloco um radical metil. Em fórmula de traço, o radical metil é simplesmente um palitinho, certo? Porque aqui na ponta nós temos um CH3, que é o radical metil. Então, eu fiz aqui
fórmula de traço. E aí, se você quiser fazer a fórmula estrutural, como pede a questão, aí você vai ter que identificar quantos hidrogênios tem cada um desses carbonos aqui e colocar, beleza? Bom, agora nós vamos para a questão de número 4 e o enunciado dela diz o seguinte. É uma questão da PUC do Rio. Acompanhe aqui no seu livro. Segundo as regras da EUPAC, a nomenclatura do composto representado acima é... Então ele quer aí saber qual é o nome dessa substância bem aqui. Pois bem, a gente precisa identificar a cadeia principal, né? A pessoa pode incorrer no seguinte risco, dizer que a cadeia principal é essa que está aqui em cima, retinha, né? Só que isso não é uma verdade, porque nós aprendemos em determinação da cadeia principal que quando uma molécula possui ligações duplas ou triplas, essas insaturações, elas devem fazer parte da cadeia principal. Então, a verdade é que a cadeia principal começa justamente por este carbono bem aqui, o carbono mais próximo da dupla. Seguindo a numeração, olha só, este é o carbono 3, chegamos aqui, 2, e chegamos aqui no carbono 3, beleza? A cadeia principal agora segue para a extremidade, que tem mais carbonos, ou seja, eu vou seguir nesse sentido aqui. Então, 3, 4, 5, 6, no total são 7 carbonos. Aí está a cadeia principal. Agora nós podemos identificar aqui a ramificação. Olha só, esses carbonos aqui ficaram fora da cadeia principal, eles constituem uma ramificação, assim como essa aqui, na questão anterior, este aqui é um radical etil, ok? Sabemos que o nome da molécula começa justamente pelas ramificações. Então, eu tenho um radical etil ligado ao carbono 3 e é assim que vai começar o nome dessa molécula. Então, a gente coloca lá 3-etil, certo? Essa é a única ramificação da molécula. Acabou, agora a gente já pode ir para a cadeia principal, certo? Nós vamos para o prefixo da cadeia principal. Essa molécula tem 7 carbonos na cadeia principal. O prefixo que designa os 7 carbonos é o ept. Sempre que o nosso prefixo começar com H, o hífen que separa a ramificação do prefixo é obrigatório, ok? Ó, perceba, aqui o meu prefixo era pente, começava com P, o hífen não era obrigatório, mas ele poderia estar aqui. Aqui nós somos obrigados a colocar. Foi o prefixo, agora vem o infixo que fala sobre as ligações. Bom, neste caso aqui eu tenho uma ligação dupla que está entre os carbonos 1 e 2. Então a gente vai colocar um tracinho colocando a posição da ligação dupla, que é o carbono 1. Se ela está entre o 1 e o 2, ela está no 1, certo? É sempre no menor. E a gente coloca o infixo da ligação dupla, que é o infixo em. Para terminar, colocamos o sufixo O. Esse é o nome da molécula. Outras possibilidades. A posição da insaturação poderia vir antes do prefixo. Então, nós poderíamos chamar essa molécula também de 3-etil-1-epiteno. E uma outra possibilidade é, quando a ligação dupla está no carbono 1, essa posição aqui a gente pode omitir ela, certo? Então, nós poderíamos chamar apenas de 3-etil-hepteno. Então, o en significa ligação dupla e por não termos colocado a posição, nós saberíamos que ela está na posição de número 1. Próxima questão pede para a gente a estrutura das moléculas cujos nomes estão aqui. Letra A, 1,2 de metilciclopentano. Começamos pela cadeia principal, certo? A cadeia principal vai ter 5 carbonos e é um ciclo. Então, eu começo desenhando a cadeia principal. É uma cadeia fechada que tem 5 carbonos. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono, correto? Bom, são apenas ligações simples e agora nós vamos colocar as ramificações. Veja só, 1,2 de metil. Eu tenho 2 radicais metil que se encontram ligados aos carbonos 1 e 2. Eu escolho qual é o carbono 1, tanto faz, beleza? Vou dizer que este aqui é o carbono 1. Então lá vai ter um radical metil. Se eu escolher este aqui para ser o carbono 1, o carbono 2 pode ser o da direita ou pode ser o da esquerda, tanto faz. Depende como é que você quer seguir a numeração. Eu quero que o carbono 2 seja da direita, então eu vou colocar o outro radical metil aqui, portanto aí está 1,2 de metilciclopentano. Eu também poderia ter colocado o metil aqui, que daria na mesma coisa dessa molécula aqui, virada assim, nesse sentido. Beleza? E agora a última é o 1,3,5 trimetilbenzeno. A gente começa pela cadeia principal, que é o benzeno, certo? Como é que é o benzeno? É um anel aromático. O que é o anel aromático? É um ciclo de 6 carbonos que possui 3 ligações duplas alternadas. Eu poderia ter escrito também a bolinha ao invés de colocar as duplas, correto? E agora vamos às ramificações. São 3 radicais metil, ou seja, um carbono só, né, em cada um desses radicais. E eles estão nos carbonos 1, 3 e 5. A gente escolhe o carbono 1. Vou dizer que este aqui é o carbono 1, então lá tem um radical metil.
Aí eu escolho se a numeração segue para a esquerda ou para a direita, eu quero para a direita. Aqui está o carbono 2, não tem nada, aí eu vou para o carbono 3. Este aqui também tem um radical metil. Este é o carbono 4, não tem nada, aqui é o carbono 5, lá também tem um radical metil, ok? Bem, turma, faça os demais exercícios de sala e também as outras questões que estarão descritas nas orientações dessa semana, ok? Bons estudos a todos e até a próxima aula.